Meu nome é Caio, eu sou vocalista do Dyna Head e eu tô na banda desde o começo, quando a gente montou ela, eu, o Diego no caso, e o Vitor, que foi o nosso primeiro guitarrista, em 2004. Tô no Dyna Head, na verdade comecei o Dyna Head junto com o Caio, então filho, né? Feto. Eu entrei na banda tem... acho que deve ter uns 6 anos, por aí. Eu entrei na banda no finalzinho de 2005. Entrei na banda em 2006, a convite da galera. Eu e o Diego, a gente queria tocar junto, a gente queria fazer um som e não sabíamos o que a gente queria fazer, a gente queria tocar. E com o tempo a gente foi começando a ver as coisas que estavam começando a ser formadas, assim, entendeu? E a gente começou a entender mais ou menos o que o Dyna Head viria a se tornar. Eu lembro até hoje, assim, a primeira vez que eu escutei as demos, nós demos alguma coisa da pré-produção do Antigen, no finalzinho de 2005, que eu fiquei assim, completamente abismado assim, com o tipo de som, com a proposta da banda já naquela época, assim, um troço completamente diferente do que eu tinha escutado, principalmente aqui no Brasil. Eu não gosto muito de limitações, de você ficar se limitando a um estilo só. Então aquilo, pra mim, foi perfeito, na hora perfeito. Assim, a ecleticidade me chamou a atenção, assim, a quantidade de componentes, de coisas diferentes e misturadas. Assim. Ninguém tinha o que esperar, e de repente saiu algo que também é a minha opinião, né, que eu ouvi muito falar, de tão alta qualidade para uma banda nacional. A gente passou aí 2 anos fazendo a divulgação do Antigen, um disco bem recebido aí, todo mundo gostou. O primeiro disco do Dyna Head, assim, a banda de certa forma estava com uma formação até recente, porque o Pablo tinha entrado não tinha tanto tempo, assim. A gente estava se acostumando com aquela formação e com a influência de todo mundo. Então agora nas gravações do sucessor do Antigen, que é o Universe, a gente procurou fazer um disco que a gente pudesse ter um pouco mais de liberdade na parte experimental mesmo, englobar vários estilos que a gente curte tocar, não só o metal mesmo, mas em suma é um disco de metal com vários elementos de outras coisas que a gente gosta também. É a liberdade, então vamos dizer que teve mais tempo para produzir, veio com uma cara bem mais Dyna Head. Agora eu posso dizer que o Dyna Head já tem uma identidade própria. Eu acho que a gente se deu um pouco de liberdade no Antigen também, de fazer coisas bem diferentes do que a gente pensaria em fazer. A gente teve várias ideias enquanto a gente estava gravando. Só que nesse disco eu acho que a gente se deu mais liberdade ainda de fazer coisas diferentes. Eu acho que esse disco tá respondendo mais à verdade do som de cada um dos integrantes da banda juntos, assim. Eu acredito que daqui pra frente a tendência é piorar, porque vai gostar mais ainda. O cachorro tá latindo no tempo da guitarra. Au, 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 au. Justamente a grande beleza da gente ser uma banda independente, da gente fazer o nosso próprio trabalho, da gente produzir o nosso próprio CD, que a gente não tem obrigação nenhuma de fazer o que qualquer mercado espera, o que qualquer pessoa espera. Por exemplo, em vários momentos desse disco, a gente colocou, talvez no meio da música, às vezes no começo, na própria introdução da música, elementos de outros estilos que ao longo da música vão progredindo e se transformando numa massa sonora, que já seria mais o metal. Eu sempre fui apaixonado por black music, funk e soul, assim, e o Dyna Head já teve isso, já tem desde o início, sempre teve essa levada mais funkeada, muita coisa grooveada e muito pesado ao mesmo tempo. Por isso que acaba saindo música que começa parecendo death metal e no meio parece Beatles e acaba terminando que nem um jazz. Meio que um passeio pela música de forma geral, que indo desde a música ocidental até a música oriental, a gente usa muitos elementos de música brasileira
dentro da própria música. Às vezes você tem riffs que são pesados, agressivos, mas quando você vai ver a harmonia dela, é uma harmonia jazzística, por exemplo. Essa questão de bossa nova, dança do ventre, né? Pra mim é dança do ventre que a gente acabou integrando. Cara, a gente tá até querendo colocar umas dançamentos gostosas. O famoso, que porra é essa? Pelo menos é uma coisa que eu mesmo falo quando tô escutando. Só não rolou reggae e dance music ainda, assim, mas quem sabe não... Ainda. Quem sabe não... Antigen, que foi o nosso primeiro disco, ele foi um disco que foi composto de várias épocas da banda. Assim. Por isso que tem músicas que eram da época que a gente tocava com o Vitor. Tem músicas que são até mais antigas do que a própria banda. E nesse disco agora a gente já fez ele pensando, falando, vamos fazer músicas pensando no disco já, uma coisa conceitual. Bom, o processo de composição desse disco, ele foi um tanto mais rápido que o Antigen. Eu só acredito que seja por causa daquela primeira experiência de gravar um disco com a banda. A gente grava o Antigen e no segundo disco a gente já sabe mais ou menos o que a gente quer. O Antigen é um debut, é uma primeira experiência da banda gravando um disco. Esse segundo disco já é aquela coisa que você fala, a gente tem que dar continuidade ao Antigen e mandar bala. Então a gente já foi bem mais focado no lance de compor para gravar logo em seguida. O que acaba acontecendo é cada um tendo suas ideias, às vezes tem 2 músicas que viram um riff que vira 3 músicas. Acho que é meio clichê, mas não deixa de ser verdade. É um disco mais maduro, assim, parece que é um disco mais coeso. Nesse disco eu acabei me sentindo muito mais confortável de gravar, até por estar mais maduro musicalmente e já estar mais acostumado com essa onda de estúdio, né, de gravação. Que uma coisa é você tocar em ensaio em casa e outra coisa é você entrar no estúdio para gravar. A gente tem um lado agressivo, que nesse disco ele tá mais agressivo. A gente tem um lado experimental, que nesse disco ele tá mais experimental. A gente tem um lado mais melodioso, mais melódico, que nesse disco a gente também trabalhou melhor. E eu sinto que a banda ela expandiu em todos os lados. Apesar de ser tão experimental quanto o primeiro, as coisas foram feitas com um pouco mais de pé no chão, eu acredito. A responsabilidade aumenta e na verdade a expectativa também, porque na minha opinião o álbum está muito mais maduro, muito mais forte do que o Antigen, e eu realmente espero que todo mundo ouça do jeito que eu estou ouvindo. Não é uma coisa que as pessoas estão muito acostumadas dentro do heavy metal, de forma geral. Assim. E a gente quer, o que esse disco faz ele desafia um pouco isso. Meio estranho mesmo, assim. Estranho é uma palavra que define muito bem. É um disco extremamente pesado e é muito dinâmico, um disco muito dinâmico. Pra quem tá ouvindo a primeira vez o disco, acho que o impacto assim, de você pegar a primeira faixa até a última, você vai perceber que eu acho que tenho certeza que nenhuma música é igual a outra. Acho que uma coisa interessante também, se você fosse fazer um filme com uma trilha sonora baseada no Universe, eu acho que você teria
catálogo musical para qualquer cena do filme. Uma cena de ação vai ter, uma cena da dançarina do ventre você vai ter, uma cena do Rio de Janeiro, da praça, você vai ter a bossa nova. Sou um grande entusiasta de astronomia, me vi fortemente influenciado por essas coisas e ele fala bastante sobre isso, sobre o nosso lugar no universo, sobre o ciclo de criação que hoje a gente conhece, do universo como um todo e como ele se aplica às nossas próprias vidas, né? E acho que ele segue um caminho lógico. Ele começa com uma criação, ele passa por um desenvolvimento e termina com uma destruição incerta, com um futuro que não sabe pode guardar pra gente. Espero que as pessoas possam juntar-se nessa viagem e tirar as conclusões que elas julgarem mais adequadas para as próprias vidas dentro das letras desse livro. Childish believers will lose their faith and drop from bow! Cara, eu só dei uma escarrada no microfone. Podia ser o Diogo, ele vai comer ovo agora. Podia ser eu. Não, ele vai comer o peito de peru. Não, ele vai comer só ovo hoje. Olha isso. Vai comer os ovinhos, velho. Pra quem é guitarrista ou não e tem muita curiosidade com equipamento como eu tenho, pra quem tá curioso, assim, a gente usou um Mesa Bug Duo Rectifier. Usou um 5150 da Pivey. E para guitarras eu usei a minha Schecter Blackjack, que tem 2 captadores legais, tem um JB e um 59 no braço, de 7 cordas. Para algumas outras músicas que não necessitou de 7 cordas, eu usei a minha N4 da Washburn e usei uma PRS McCarty também. Para os solos eu preferi usar a PRS McCarty em todos eles pelo timbre dela, que é mais robusto, ficou bem legal ligado ao 5150. Eu usei uma Kondo 7 cordas customizada que eu tenho, uma Pivey Wolfgang, uma Fender Stratocaster e tudo ligado numa caixa de 4 de 12 da Marshall, aquele modelo 1960. E nas partes acústicas, acredito que o Diogo tenha usado o mesmo também, foi um violão Taylor, muito bom também. A bateria era um monstrinho, né? A gente conseguiu muita coisa de equipamento. Muito mesmo, assim, o que facilitou bastante. Onde batia, acertava alguma coisa, isso facilitou bastante o trabalho. Foi a primeira vez que eu experimentei gravar com alguns trechos com 2 timbalos e outros trechos com 2 conduções. Para continuar a mesma timbragem assim, que eu gostei bastante do Anthony, foi usar o corte B5, que eu gosto muito, e o próprio Fretless, né, com o Semic. Então acho que ele fez o diferencial nesse disco. Eu acho que eu definiria esse disco como delicadamente caótico. Odisseia musical. Pesado e estranho pra caralho. Muito simples, 2 palavras, muito foda. Esse é o disco. Pronto.